want to continue our study on spiritual leadership. Queremos continuar nossa série de estudos sobre liderança espiritual. Now, in these past two sessions and in this session as well, Neste encontro de pastores, bem como I've been nesta speaking aula, about what spiritual leadership is. tenho-lhes falado sobre o que vem a ser liderança espiritual. And the reason that I'm spending a lot of time trying to define spiritual E a leadership razão pela qual tenho gasto tempo tentando definir liderança espiritual is I believe that I could teach you everything about leadership. é porque creio que poderia ensinar-lhes tudo sobre liderança. And you could go out and gather great followings of people. E vocês poderiam sair daqui e conquistarem um grande número de But if you're not seguidores. leading them to the feet of Mas se Jesus, vocês não conduzirem estas pessoas aos pés de Cristo, then you're doing no good. não há proveito algum neste You see, trabalho. if you are not at the feet of Se Jesus, você não estiver aos pés de Cristo, then you cannot lead people to the feet of você não Jesus. pode então levar pessoas aos pés de Cristo. So it's very important that we understand the difference in spiritual leadership and natural Por leadership. isso é de grande importância que entendamos a diferença entre liderança espiritual e liderança natural. Now, a spiritual leader is a person who leads others with a primary set of motivations, goals, and purposes. Um líder espiritual é alguém que conduz outros em princípios e motivações primárias, And these motivations and purposes are rooted in biblical principles. que estão enraizados em princípios bíblicos. The foundation for our leadership What is is- not our strategy, What is- not our plan. O alicerce da nossa liderança não é a nossa estratégia ou os nossos planos. I spend a lot of time in meetings with other Christian leaders. Eu tenho gasto muito tempo em reuniões com outros líderes cristãos. I spend time talking about strategy and goals and how we're going to accomplish certain things. E gasto tempo conversando sobre estratégias, métodos e como alcançar estes And it has been a objetivos. burden to my heart. E tem sido uma preocupação ao meu coração That so little time has been spent in prayer, que gastamos pouco tempo em oração, seeking the face of God. buscando a face de Deus. I want to share with you my basic philosophy and perspective about strategy. Deixe-me compartilhar com você a minha visão básica sobre o que vem a ser estratégia. First of all, strategy and plans have already been given in the Word of God. Primeiro, toda estratégia e plano já foram dados previamente na palavra de Deus. We know what our goals are. Sabemos quais são nossas metas. The Christian has two goals. O cristão tem duas metas. The church has two goals. A igreja tem duas metas. The first is to know Him, A primeira é conhecê-lo, to love Him, amá-lo, follow Him. segui-lo. And the second is to make Him known, E a segunda é fazê-lo conhecido, to bring the gospel to every person in the world. levando o evangelho a todas as pessoas do mundo. So in a certain sense, we have a basic outline for what our goals are. Por isso, de uma forma básica, podemos dizer que já temos um esboço das nossas But now metas. each of us have specific goals that we have been given in life. Mas cada um de nós tem metas específicas na vida. How do you get to know God? E como você vem a conhecer a Deus? How do you make Christ known to your community? Como você faz com que Cristo seja conhecido da The sua situation comunidade? that you may have may be different from the situation you have. A situação que você viva talvez seja diferente da que eu viva. So the question is this. Então a pergunta é a How do we seguinte: take the objective biblical principles como podemos pegar este objetivo bíblico, este princípio, and apply them to each of our situations and each of our e lives? aplicarmos a cada uma das situações das nossas vidas? And that's where prayer and dependence upon God comes in. E é justamente nesta hora que oração e dependência de Deus entram em ação. As we pray and seek the face of God, Ao orarmos e buscarmos a face de Deus, what we have discovered in our ministry and our lives is o this. que temos descoberto em nosso ministério e vida é o seguinte: We don't plan a strategy, nós não planejamos uma estratégia, but as we obey the Word of God, mas ao obedecermos a palavra de Deus, the strategy emerges. uma estratégia surge. Holy Spirit directs our paths. É o Espírito que dirige o nosso caminho.
And I've discovered that we can accomplish more in one day when we're in the center of God's will. E eu creio que podemos realizar muito mais num dia quando estamos no centro da vontade de Deus. Than we could accomplish with years of planning and our own power and our own strength. Do que poderíamos realizar com anos de planejamento da nossa própria estratégia. So, spiritual leadership is vitally important. Por isso a liderança espiritual é de importância vital. We have guidelines in the Word of God. Nós temos as orientações na palavra de Deus. We follow the Scriptures. Seguimos as Escrituras. We yield ourselves to the person of the Holy Spirit. Nos rendemos ao Espírito Santo. Out of that comes God's plan for each of our lives in leadership. E a partir daí os planos de Deus para nossa liderança surgem. Now I want to read to you from 1 Timothy chapter 3 and verse 1. Eu quero ler com vocês 1 Timóteo capítulo 3, no versículo 1. Now this is a very interesting passage of Scripture. E este texto é bastante interessante. Later on in our sessions, we're going to look at the whole 1 Timothy chapter 3 passage. Mais à frente nós estaremos observando todo o capítulo 3 de 1 Perhaps Timóteo. this has the greatest qualifications for a spiritual leader of any passage of Scripture. Talvez aqui encontremos as características de um líder espiritual mais do que em qualquer outro lugar na Bíblia. It tells us clearly what the qualifications for a spiritual leader are. Aqui nos fala de forma clara sobre as qualificações de um líder espiritual. But it says something very interesting in verse 1 of chapter 3. Mas no versículo 1 do capítulo 3 há algo muito interessante. The Bible says, "Here is a trustworthy saying. A Bíblia diz, fiel é esta palavra. If anyone sets his heart on being an overseer, he desires a noble task." Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Now, the Bible basically indicates that we are encouraged to try to be a spiritual leader. A Bíblia aqui nos encoraja para que tentemos ser líderes espirituais. Now, most Christian groups that I'm around and talk with A maioria dos grupos cristãos com os quais eu tenho me relacionado, say something that sounds very humble. eles falam algo que tem uma aparência grande de humildade. But in reality, it's not humble at all. Mas, na prática, isso não tem nada de humildade. They say in the Christian life, you ought not to seek leadership. Eles dizem que na vida cristã você não deve buscar a liderança. But that's not what this passage says. Mas não é isto que este texto diz. The Bible says anyone who seeks after being an overseer, who is a spiritual leader, Aqui a Bíblia diz, se alguém aspira, deseja o episcopado, que é um líder espiritual, seeks a very noble thing, a very good thing. busca uma obra excelente. Now, why would the Bible say that? Por que então a Bíblia diria isso? If you understand what spiritual leadership is, Se você conseguir compreender o que vem a ser liderança espiritual, then you understand why the Bible says this. você então entenderá por que a Bíblia diz isso. Spiritual leadership is not a position. Liderança espiritual não é uma posição. Spiritual leadership is not having a place of power and authority. Liderança espiritual não é estar numa situação de poder e autoridade. Spiritual leadership is being at the feet of Christ and bringing others to the feet of Christ. Liderança espiritual é estar aos pés de Cristo, trazendo outros aos pés de Cristo. And a true spiritual leader E um verdadeiro líder espiritual is one who's bringing others to the feet of Christ. é aquele que traz outros aos pés de Cristo. Because he's at the feet of Christ, his heart is humble, it's not proud. Porque ele já está aos pés de Cristo, seu coração é humilde e não é dado à vaidade. As I studied this passage of Scripture, Ao estudar esse texto da palavra de I Deus, found it was very interesting how the Greek read. eu achei de maneira muito interessante a expressão do grego. It says if anyone desires the office of an overseer. Aqui diz se alguém aspira ao episcopado. That word desire literally means this. E a palavra aspirar significa exatamente o seguinte: Stretches out his hands and trying to obtain it. esticando-se por completo tentando alcançar algo.
In other words, spiritual leadership is something that's always there before us that we need to be reaching out for. Em outras palavras, a liderança espiritual é algo que está sempre à nossa frente e nos esforçamos para alcançá-la. Spiritual leadership is always wanting to get to know God more. A liderança espiritual se dá quando eu desejo conhecer mais de Deus. And wanting to bring others to the knowledge of God. E quero trazer outros ao conhecimento de And Deus. that's got to be the motivation of our heart. E essa precisa ser a motivação do nosso coração. That's got to be what the desire of our lives and leadership ministries are. Este precisa ser o desejo da nossa It's vida e not to be ministério. the most famous or the most powerful or to have the biggest position. Não sermos os mais famosos ou poderosos ou termos a melhor posição. Now, spiritual leadership is honorable for one reason. A liderança espiritual é honrosa por uma razão. It has one primary goal, Tem um objetivo primário, and that is the glory of God. que é a glória de Deus. The spiritual leader longs only to see God in His glory. O líder espiritual é alguém que almeja ver Deus em sua glória. In natural leadership, Um líder natural, the glory is in the person. a glória está na pessoa. It's in what we do, Está naquilo que podemos how realizar, much we accomplish, naquilo que alcançamos. how big our church is, Quão grande é a nossa igreja, how big my organization is. quão grande minha organização é. But for the spiritual leader, Mas para o líder espiritual, glory is for God. a glória é para Deus. The spiritual leader has only one passion. E o líder espiritual tem apenas uma paixão. He lives for the glory of God. Ele vive para a glória de Deus. Now, I have seen many Christian leaders fall. Eu tenho visto muitos líderes cristãos caírem. People who were influencing many people, Pessoas que influenciavam muitas pessoas. and they have fallen. E caíram. And in every case, I believe the reason that they fell was that they lost sight of this principle. E eu creio que a razão da queda em cada uma desses casos foi porque perderam visão deste princípio. And that principle is that we live, we exist for the glory of God. Princípio que nos ensina que vivemos e existimos para a glória de Deus. The ministry is not about me. Eu não sou a figura central do ministério. The church is not about me. A igreja não está voltada The para mim. church is, the organization is not about me. A organização não é voltada para It's mim. about Him. É voltada para Deus. And you see, the one thing that will keep you from spiritual leadership, E aquilo que te impede de ser um líder espiritual it's pride. é o orgulho. There's something we must be on the guard against. Existe algo que precisamos sempre estar As we cuidadosos. grow in our influence and our leadership, Ao crescermos na nossa liderança e influência, as we bring more people to the feet of Jesus, ao trazermos mais pessoas aos pés de Jesus, the tendency will be to say, well, look what I have accomplished. a tendência será dizermos, olha o que eu realizei. I brought all these people to the feet of Jesus. Eu trouxe todas essas pessoas aos pés de Then the Jesus. center becomes us. E então nós nos tornamos o centro. But you see, in spiritual leadership, it's not that way. Mas veja bem, na liderança espiritual não é assim que a coisa funciona. We're always telling everyone around us, look to Jesus. Nós sempre dizemos àqueles que estão à nossa volta, olhe para Jesus. See His glory. Veja a sua See glória. His majesty. Veja a sua majestade. Behold the Lamb of God. Oh, contemple o Cordeiro de See Deus. how wonderful He is. Veja quão maravilhoso Ele é. And we're always pointing people to E Jesus. estaremos sempre direcionando as pessoas a Jesus. The motivation is always the glory of E a God. motivação sempre será a glória de Deus. When I came to know Christ, Quando eu me converti a Cristo, it was something that was altogether new for me. algumas coisas foram totalmente novas para mim. And this is, I became what I would call a fool for Christ. Eu me tornei aquilo que nós chamamos de um apaixonado por Cristo. Many of my friends did not understand. Muitos dos meus amigos não me entendiam.
My family did not A understand. minha família não me entendia. I was going and telling everyone about Jesus. Eu falava a todos sobre You see, Jesus. when Christ comes into your heart, Mas quando Cristo entra no seu coração, He gives you a new motivation. Ele te dá uma nova motivação. And that motivation is not to attract people to E yourself, esta motivação não é a de atrair pessoas para você, but to attract people to Jesus. mas atrair pessoas a Jesus. And do you know what Jesus said? E você sabe o que Jesus In disse John chapter 15, em João capítulo 15? and the whole 15th chapter of John is talking about abiding in Christ. A todo o capítulo 15 de João fala sobre o permanecer em Cristo. And how if you abide in Christ, you will bear much fruit. E diz que quando você permanece em Cristo, você dá muito fruto. We're bringing others to Jesus. Começamos então a trazer outros a But Jesus. then he says in the last part of John 15 Mas depois ele diz na parte final de João 15 that the world will hate you. que o mundo vai te odiar. And this is why he says the world will hate E ele you. disse que o mundo vai te odiar pela seguinte razão: He says if the world hates me, se o mundo me odeia, then the world will hate you. então claro que o mundo vai te odiar. And if the world loves me, E se o mundo me amasse, then the world will love you. o mundo também te amaria. And those who hate me will hate you. E aqueles que me odeiam, com certeza te odiarão. And those who love me will love E you. aqueles que me amam, te amarão. So as you allow Christ to live in you, Então, ao passo que você permite Cristo viver em você, people will see as Jesus. pessoas veem Jesus. And those who love him will be attracted. E aqueles que o amam serão atraídos. And those who hate him will hate you. E aqueles que o odeiam irão te odiar. And so you must understand that. Por isso você precisa entender isso. Spiritual leadership points everyone and everything to Jesus A Christ. liderança espiritual direciona todos e todas as coisas a Jesus Cristo. Now, you're going to have to learn that lesson over and over and over again. Você precisará aprender essa lição vez após vez após Because vez. people will misunderstand you. Porque as pessoas não vão te compreender muito bem. People will misinterpret you. As pessoas vão te levar a mal. One of the things that I've learned over many years of serving Christ Uma das coisas que eu aprendi após servir a Cristo por is muitos that anos when you serve the Lord é que quando você serve ao Senhor and you have your longing and your passion to reach out to Jesus, e você tem uma paixão, um desejo de alcançar mais por Jesus, de conhecê-lo to make him known, e fazer com que ele se torne there will conhecido, be people, even Christian people, who will not understand. muitas pessoas e até mesmo cristãos não vão te entender. And there will be people who will oppose you E pessoas vão se opor a você, because they don't understand. porque eles não irão compreender. A couple of years ago, Há alguns anos atrás, I went to a nation eu fui a uma nação where there's great persecution of Christians. onde havia uma grande perseguição de cristãos. Many Christians have died for their faith in this country. Muitos cristãos haviam morrido por conta da fé naquele And it was a país. very dangerous time in this country. E aquele era um momento muito difícil na história In daquele fact, país. just a few months earlier, there were a number of Christians who were gathering on Easter Sunday to celebrate the resurrection of Jesus. Para ser preciso, no domingo de Páscoa, alguns meses antes de eu ir lá, um grupo de crentes estava reunido para celebrar a And ressurreição many de of them were Cristo. killed for worshiping E Jesus muitos Christ. deles foram assassinados por adorar a Jesus Cristo. And so the Christian leaders asked me if I would go there and preach an evangelistic meeting in a stadium. Por isso os líderes me convidaram para pregar uma cruzada evangelística num estádio. And I found something very interesting happened. E eu descobri que algo de interessante estava para acontecer. People around me began to come to me, As pessoas à minha volta começaram a se aproximar de mim. and they would tell me, Sammy, you shouldn't go. E começaram a dizer, olha, pastor Sammy, você não deve ir a este lugar, é muito perigoso. If you go there, something bad's going to happen. Se você for lá, algo de terrível vai acontecer. You shouldn't go to this place. Você não deve ir a este lugar. But I had only two criterias upon which I made that decision. Mas eu tinha dois critérios que foram de base para eu tomar aquela The decisão. first criteria was this. O primeiro critério era o God, seguinte: what are you saying to my heart? Deus, o que tu dizes ao meu Are you coração? giving me peace? Do you want me to Se o go? Senhor me der paz, eu vou entender que o Senhor quer que eu vá. And the second question was this. E a segunda pergunta era a Do the seguinte: pastors and the leaders in that country want me to come? será que líderes e pastores daquele país querem que eu vá? Do they feel that it's best for me to go there? Será que eles entendem que é o melhor que eu vá lá? If they don't want me to come, then I don't want to Se eles go. não quiserem que eu vá, eu não vou.
But if they want me to come, I'm willing to go. Mas se eles estiverem me esperando, eu estou pronto So para I ir. used those two criteria. Por isso eu usei esses dois critérios. And I said, God, what do you want? E eu falei, Deus, o que tu queres? God gave me peace in my E heart Deus me deu paz no coração. that I should go there. Eu deveria então And I ir should lá preach the gospel. e pregar o evangelho naquele He lugar. confirmed that peace with scripture after scripture after E scripture. ele confirmou aquela paz me dando texto bíblico após textos bíblicos. And every time I read the Word of God, the Word would jump into my heart and say, you must go, you must preach the gospel. E sempre que eu li a Bíblia, a palavra parece que pulava em meu coração dizendo, você deve ir, você deve pregar o But evangelho. in addition to that, Mas além disso, the pastor said to me, o pastor me disse o seguinte, Sammy, if you do not come, Sammy, se você não vier, it will look as though the Christians are afraid. vai parecer que os cristãos estão com medo. And so the church will basically take many steps backwards. E a verdade é que a igreja vai retroceder na sua caminhada. You must come. Você precisa vir. And so I decided that it was God's will for me to go there. Então eu entendi que era a vontade de Deus a minha ida lá. And I went there to preach the gospel. E fui até lá para pregar o evangelho. The first day when I stood to proclaim the E gospel, no primeiro dia, quando eu estava pronto para pregar o evangelho, 5,000 people responded to give their hearts to Jesus. 5.000 pessoas entregaram suas vidas a I Jesus. just began to weep as those people came. Eu comecei a chorar ao ver aquelas pessoas vindo à frente. And the next day, E no dia seguinte, some extremist groups came together and said that they would kill the Christians if they came back. grupo extremista disse que eles matariam os cristãos se eles voltassem a se reunir. And so the Christians were not allowed into the stadium. Então os cristãos não puderam entrar no estádio. Now, when I went back to my home, E quando eu voltei então para minha I casa, discovered a very interesting reaction. eu descobri uma reação muito interessante. People who told me that I shouldn't go As pessoas que disseram que eu não deveria ir, said this is a bad thing to do. dizendo, olha, isso não é uma coisa boa a ser They feita. said to me, Eles me disseram o seguinte, said to other people, e disseram a outras pessoas, see, I told you this was not right. eu disse para você que isso não era certo. This meeting was closed down after one day. Depois de um dia, a reunião foi cancelada. And they thought that I had disobeyed God. E eles pensavam que eu havia desobedecido a Deus. From my perspective, No meu ponto de vista, 5,000 people came to Christ. 5.000 pessoas vieram a Cristo. Oh, glory, hallelujah! Glórias, aleluia! 5,000 people who would not have come to Christ came to Christ. 5.000 pessoas que não conheciam a Cristo vieram a Cristo. So even though there was only one day in the E stadium, mesmo tendo apenas um dia de reunião no estádio, I had done what God wanted me to eu do. realizei o que Deus queria que eu fizesse. And what mattered was not what my friends thought about, E o que importava não era o que os meus amigos pensavam, but what God had told me to do. mas o que Deus havia me mandado fazer. Now, what I'm saying is this. O que eu estou lhes dizendo é o seguinte: Try to do the will of God. busque fazer a vontade de Deus. And you exercise leadership. E você exercitará a liderança. Many times there will be people around you Muitas vezes pessoas estarão à sua volta who will not understand why you're doing what you're doing. e não entenderão por que você está fazendo o que faz. How do you respond? E como você então vai responder? Respond by looking to Jesus Você responde olhando para Jesus and bringing those people to the feet of Jesus. e levando estas pessoas aos pés de And as you Cristo. do that, E ao fazer isso, God will bless you. Deus vai te abençoar. And He will establish something that I will talk about later. E Ele vai estabelecer algo que mais tarde eu vou falar. He will establish credibility for your leadership. Ele vai estabelecer credibilidade na sua liderança. What is credibility for a spiritual leader? O que é a credibilidade para um líder espiritual? Credibility is simply being at the feet of Jesus Credibilidade é estar simplesmente aos pés de Cristo and living at the feet of Jesus. e viver aos pés de Cristo. No matter what anyone thinks, Não importa o que outros venham a pensar, just loving Jesus amando a Jesus and loving those people who don't understand. e amando as pessoas que não entendem, Because Jesus loves them. porque Jesus as amou. And when you're at the feet of Jesus, E quando você está aos pés de Jesus, His love is going to be poured into you. o seu amor será derramado em você. And that love will flow out of you to those people who do not Este understand. amor vai transbordar de você até estas pessoas que So não for spiritual compreendem. leadership, Por isso, para a liderança you espiritual, only have one goal, você one só tem focus. um objetivo, um foco.
and that is the glory of God. que é a glória de Is Deus. God being glorified? Deus sendo glorificado. And you live for the glory of E God. você vivendo para a glória de Deus. Now, there's two questions that the spiritual leader will always ask. Existem duas perguntas que o líder espiritual sempre deve fazer. And that is, first of all, what is it that I am to do? A primeira é, o que devo eu fazer? This was the question I had to ask about going to this country. Esta foi a pergunta que precisei fazer antes de ir para God, aquele is this your país. will? Deus, é esta a tua vontade? Is this what you want me to do? É isso que tu queres que eu faça? And many times you will have to ask that question. E muitas vezes você terá que fazer esta pergunta. Because you see, there are things that others will be able to do that you will not be able to do. Porque a verdade é que muitos poderão fazer coisas que você não pode fazer. For instance, Por there exemplo, are things in this life that are not necessarily morally wrong. existem coisas nesta vida que não são necessariamente erros morais. But I will not do those things. Mas eu não faria estas coisas. Not because I believe that they are wrong, Não por crer que elas são erradas, but because I know as a spiritual leader mas porque eu sei que sendo um líder espiritual, that doing this will keep people from the feet of Jesus. ao fazer isso eu impediria pessoas de chegarem aos pés de Cristo. And so I have to judge what I am doing by whether it will bring people to Jesus or not. Eu preciso sempre julgar se aquilo que eu estou fazendo vai levar ou não pessoas aos pés de Cristo. So the spiritual leader always asks this question. Por isso o líder espiritual sempre faz a seguinte pergunta: Is what I am doing attracting people to Jesus? o que eu estou fazendo atrai pessoas a Cristo? Is it bringing glory to God? Está trazendo glória a Deus? And then the second question we must E a ask segunda pergunta que precisamos fazer: is the way, the manner, the spirit in which I'm doing it pleasing to God? a forma, a maneira, o espírito no qual eu realizo isso agrada a Deus? Now listen to this very closely. Ouça o que eu vou lhe dizer com muita atenção. There are Christian leaders, Existem líderes cristãos, there are biblical leaders existem líderes bíblicos who do the right thing, que fazem a coisa are certa, trying to do the will of God, tentando fazer a vontade de Deus, who are trying to obey the word of God, tentando obedecer a voz de Deus, preaching the gospel, pregando o Evangelho, but they are not doing it in the spirit of Christ. mas não estão fazendo no Espírito de Cristo. For the spiritual leader, Porque o líder espiritual, it's just as important the spirit in which you do something as what you do. é importante que ele examine o Espírito no qual ele realiza as coisas. I have met many people preaching the gospel out of a spirit of anger rather than a spirit of love. Eu tenho encontrado pessoas que pregam o Evangelho fruto de um espírito de raiva e não de um espírito de amor. And do you know what the Bible says? Você sabe o que a Bíblia diz? If I speak with the tongues of men and of angels, Ainda que eu fale na língua dos homens e dos anjos, but have not love, mas se eu não tiver amor, I am nothing. eu sou nada. And so we've got to do it in the spirit of Christ. Por isso precisamos fazer a nossa obra no It's Espírito de not just Cristo. what we are doing as leaders. Não importa simplesmente aquilo que fazemos como But it's the líderes, spirit in which we are doing mas what o we're doing. Espírito no qual nós fazemos. So a spiritual leader must ask this question. Por isso um líder espiritual precisa fazer a Am seguinte I pergunta: doing what God has told me to do in the spirit of Christ? estou eu fazendo o que Deus me mandou fazer no Espírito de Cristo? And if you can answer that question E positively, se você pode responder positivamente a esta pergunta, then God will use you and God will bless you. Deus vai te usar, Deus vai te abençoar. The first question, A primeira pergunta: is this what God wants me to do? é isso que Deus quer que eu faça? Will it bring people to the feet of Jesus? Vai atrair pessoas aos... Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha